Olá pessoal, estamos aqui na gravação de mais um vídeo. No vídeo anterior conhecemos um pouco da interface aqui do QGIS e vimos como baixar e instalar o complemento Quick Map Service. Então hoje vamos ver como adicionar arquivos aqui no QGIS. Que arquivos? Arquivos vetoriais de início. Esses arquivos vetoriais são os arquivos que vamos trabalhar, que são os shapes, Aqui vamos estar adicionando, criando arquivo no formato shapefile. Esses arquivos eles podem ser tanto linha, como ponto ou polígono. No decorrer do vídeo vamos entender o que é cada um desse tipo de arquivo, e onde usar. Pois bem, para inserir um arquivo aqui no programa temos duas opções. Uma é aqui no atalho, vocês podem observar, nova camada shapefile. E uma outra é aqui em camada, aqui no menu aqui da barra temos aqui adicionar camada. Adicionar camada vetorial. Temos essa opção aqui, ou então vir diretamente aqui no atalho. Eu costumo usar aqui esse íconezinho aqui de atalho, que já vai direto. É só clicar em cima, Muito importante aqui escolhermos aqui o sistema de projeção. Vamos colocar o Sirga 2000, que é o sistema de projeção aqui que se utiliza no Brasil, Vamos aqui, Sirga 2000. Observam que ele pega todo esse enquadramento aqui da América do Sul. Mas de acordo com sua região, vocês podem estar usando também um mais específico. Eu costumo usar aqui na região que eu moro, Sirgas 2000, o TM Zona 22S, que ele vai pegar, vai restringir aqui, Então vai ter uma localização mais exata aqui da minha região, que é mais ou menos aqui onde a mãozinha está. Mas vamos ficar aqui com Sirga 2000. Vamos aqui, digitar novamente. E clicar, selecionar e dar um OK. Então, o projeto está salvo nesse sistema de projeção. No tipo de geometria aqui entra aquela questão que eu falei, pontos, linhas e polígonos. Dependendo da finalidade do nosso arquivo, nós vamos definir qual vai ser o tipo de arquivo, Se eu vou querer adicionar um ponto, se eu vou querer adicionar linha, ou se eu vou querer adicionar polígono. O ponto geralmente é usado para marcar uma localização, para demarcar uma nascente, para marcar uma casa, algo desse tipo, para marcar algum ponto específico. Já a linha é mais para quando você vai medir algum perímetro, delimitar algum perímetro. Também se encaixa na questão de definição de estradas, você vai definir curso hídrico, os igarapés. Já o polígono, ele vai fechar uma área, como eu já disse, ele vai criar um polígono onde é possível, através desse polígono, calcular a área. Diferente da linha, Por mais que você feche uma área com linha, você não vai conseguir calcular a área daquele quadrado, por exemplo, que você fechou. Então é importante saber diferenciar esse tipo de arquivo e saber onde saber e quando saber usar, Vamos de início aqui criar um polígono. Então vamos selecionar o tipo de geometria polígono. E aqui não mexe na codificação do arquivo, deixa o padrão do software mesmo. E aqui o nome do arquivo é o local onde nós vamos salvar o arquivo. Então vamos aqui em documentos. Você escolhe um local mais apropriado, Vamos aqui em documentos, criar uma nova pasta. Nome teste. Então você vai salvar esse arquivo no local mais apropriado para você e nomear esse arquivo, Vou colocar aqui polígono e salvar. E por fim dar um OK. Observa que aqui ele vai aparecer aqui nessa janelinha aqui onde fica os arquivos adicionados. Então todos os arquivos que eu jogar aqui no programa vai aparecer aqui. E como eu falei no vídeo anterior, vai aparecer no formato de camada, Então, se eu tivesse vários arquivos aqui, ele sempre iria mostrar de cima para baixo. Então, se eu quero visualizar aqui o polígono e se eu tenho uma imagem de satélite aqui embaixo, então eu vou conseguir visualizar primeiro o polígono e embaixo a imagem de satélite.
Caso eu tenha um arquivo maior, se fosse o inverso, se a imagem de satélite estivesse em cima, eu não ia conseguir visualizar o polígono. No vídeo anterior também eu mostrei como é que baixa o complemento Quick Map Service, que ele, após baixado, vem aqui para essa opção menu, Web. Está aqui ele. Então, como eu falei, vai ser bastante utilizado, então vamos aqui adicionar ele no nosso projeto. É muito simples, é só clicar para cá, vamos adicionar uma imagem satélite do Google. Então aqui estamos em um lugar qualquer. Agora, para nós inserir informação nesse arquivo criado polígono, nós vamos escolher um local qualquer aqui só para começarmos a pegar o jeito do programa e das ferramentas, né? Então, eu vou aproximar aqui de um local onde seja possível delimitar uma área qualquer aqui. Então vamos delimitar, trabalhar em cima dessa área aqui. Dá para aproximar mais o zoom. Então, a partir dessa imagem de satélite, eu vou adicionar informação nesse arquivo polígono aqui. Como eu falei, a questão das camadas. Se eu puxar aqui o arquivo polígono para baixo e eu adicionar informação, eu não vou visualizar. Então, eu tenho que ter essa sequência lógica das ordens das camadas. O meu arquivo aqui ele não tem nada, o arquivo polígono criado. Mas vamos criar aqui. Para adicionar informação nesse arquivo, vamos começar aqui com a ferramenta que é esse lapisinho, alternar edição. Então eu só consigo adicionar informação aqui e mexer nesse arquivo se eu ativar essa ferramentinha aqui do lápis, que é alternar edição. Fazendo isso, essas ferramentas aqui vão ser ativas. Se eu desativar aqui, eu desativo essa. Então, para mim ter essas ferramentas aqui ativadas, eu tenho que adicionar o lapisinho aqui. E é justamente essa ferramenta aqui, adicionar polígono, que eu vou clicar nela para conseguir adicionar alguma informação aqui. Vamos aqui delimitar uma área qualquer. É muito simples, né? Só clicando aqui no local que se quer e no último clique aqui, fechou uma área, clica com o botão direito do mouse. Vai aparecer essa janelinha aqui, que aqui você coloca a informação, o ID do arquivo que você está colocando. Você pode digitar e dar um Enter. Observa-se que já tem aqui uma informação que antes não tinha, né? Então, eu tenho aqui dessa área, eu delimitei um polígono dessa área aqui. Então, eu joguei essa informação aqui nesse arquivo. Com isso, esse arquivo já não está mais em branco, ele já tem informações nele. Onde eu vejo isso? Na tabela de atributos, que é essa ferramentinha aqui. Então, aqui eu já consigo observar que se eu selecionar aqui, ele já vai selecionar a minha informação aqui. Se eu quiser adicionar mais áreas aqui nesse polígono, eu só preciso novamente aqui ativar a ferramentazinha e adicionar a feição. Vou colocar aqui uma outra área. Novamente aqui e dá um Enter. Aqui eu salvo e desativo a edição. Então, já tem dois arquivos aqui, antes não tinha nenhum. Então já tenho dois. Se eu vim aqui na tabela de atributos novamente, vou ter os dois arquivos, um e o outro arquivo aqui. Então, para adicionar arquivo no projeto, é esse procedimento, né? Então você vai vir aqui em camadas, ou então diretamente aqui no atalho, escolher o tipo de arquivo, se ponto, linha ou polígono, escolher o local onde você quer salvar e adicionar a informação. Aqui, para adicionar essa informação, nós estamos utilizando uma imagem satélite, que é a do próprio Google. Mas você pode ter os próprios dados recolhidos em campo, né, através de um GPS ou alguma outra fonte de informação. No decorrer do vídeo vamos estar vendo como ter mais informações dessas através de coordenadas, através de dados de outras informações, né, através mesmo de shapes disponibilizados por alguns órgãos, tais como IBGE,
secretarias estaduais de meio ambiente, entre outros. Então, se eu quiser desmarcar a visualização aqui para o arquivo não aparecer na tela, é esse quadradinho. Se eu quiser que ele apareça e desapareça, é só desmarcar aqui esse quadradinho. Então eu já tenho aqui dois arquivos, né? Eu posso inclusive mexer na configuração de preenchimento de cor desses arquivos. Para isso, eu preciso dar dois cliques rápido aqui no nome do arquivo, vai aparecer essa janela. E eu vou ter aqui simbologia. Então aqui eu consigo alterar o meu arquivo. Alterar a cor, alterar o formato de preenchimento. Vamos deixar aqui no formato de preenchimento esse só com linhas azuis. Ele não vai ter o preenchimento como um todo, né? Vai ser só as linhas que vão ficar azul. Aplicar e dar OK. Então, com isso eu consigo ter uma visão abaixo dele, né? Como eu falei, né? Entra a questão das camadas. Então, deixando só a linha, eu consigo ver o que está atrás do arquivo. Que aqui eu já conseguiria definir aqui, por exemplo, onde tem rio, igarapés, onde tem vegetação. Aqui novamente igarapés, aqui tem uma estrada, né? E assim eu vou adicionando informações. Temos aqui o polígono, agora vamos adicionar aqui uma linha, só para vocês entenderem melhor. Novamente aqui adicionar camada, tipo de sistema de projeção, vamos colocar aqui Sirgas 2000. O tipo de arquivo, agora eu vou selecionar a linha. Nesse anterior aqui foi polígono, agora vamos selecionar uma linha. E o local que vai ser salvo e coloco o nome do arquivo desejado. Salvar. Agora aqui vamos dar um OK, né? Vejam que novamente apareceu aqui, mas se eu vim aqui na tabela de atributos desse arquivo, não vai ter nada, porque não foi adicionada ainda informação. Um ponto importante, se eu tiver selecionado aqui polígono e quiser adicionar alguma informação no meu arquivo linha, eu não vou conseguir aqui. Se eu abrir a tabela, essa ferramenta, eu vou estar ativando para esse arquivo. Então, é sempre importante selecionar um arquivo que está trabalhando no momento, né, para poder adicionar as informações e ativar as ferramentas. Então, com o arquivo linha selecionado, eu vou aqui alternar a edição e adicionar linha. Vejam que como agora é linha, mudou aqui o nome, né? Então, fazendo isso, eu já ativo aqui a opção para adicionar informação nesse arquivo. Então vamos definir aqui esse rio aqui. Observe-se que aqui dá para identificar que é um igarapé. Então vamos aqui. É muito simples, é só clicar de acordo com o curso do igarapé. E você vai adicionando as informações no clique. Vamos supor que finaliza aqui, terminou de clicar aqui dentro do seu limite. Se não quiser continuar, é só dar um clique com o botão direito, que vai aparecer novamente aquela janelinha, e dar um clique. Numeração aqui, geralmente eu costumo colocar 1 e dou um Enter. Observam que aqui o arquivo já está aqui. Antes não tinha nada, né? Agora já tem esse arquivo. Novamente, se eu quiser adicionar mais informações aqui, onde tiver rio, se eu quiser demarcar, eu vou demarcando aqui. Terminou, dá um clique com o botão direito, enumere. Onde você observar que tem um rio, por exemplo, que aqui nós estamos fazendo delimitação de igarapés, de rio. Tá. Se eu quiser fazer aqui da estrada, é o mesmo procedimento. Eu vou acompanhando aqui de acordo com a minha estrada e vou clicando até onde finalizar e só clico com o botão direito e dou um Enter. Então, é muito simples aqui essa questão de estar adicionando arquivo, né? Fica mais simples ainda quando se tem uma imagem por trás para observar. A questão do ponto. Vamos agora inserir um ponto aqui. Novamente adicionar camada. Agora vamos aqui para o ponto.
Salvando, ok. Suponhamos que aqui tem uma nascente, então vamos delimitar, localizar essa nascente. Então, é muito simples. Seleciona o arquivo ponto, ativa essa ferramenta aqui, alternar edição, e ativa aqui adicionar ponto. Fazendo isso, você só vai clicar aqui onde você quer demarcar. Suponhamos que aqui tem uma nascente, então vou clicar aqui. Observa aqui na área, suponhamos que aqui seja uma outra nascente. Então eu vou marcando pontos específicos, como o próprio nome já diz, né? Eu vou marcar pontos específicos. Vamos salvar aqui. Então temos aqui exemplos de ponto, linha e polígono. Como eu falei, né? Se eu pegasse uma linha aqui e fechasse todo esse arquivo aqui, eu conseguiria deixar aqui de acordo com essa linha azul. Só que o que diferencia a linha do polígono é que o polígono eu consigo calcular a área. Estando só a linha, eu não vou conseguir fazer isso. Eu vou conseguir calcular apenas o perímetro. Quanto metro dá o perímetro de tal propriedade ou de tal área. Já com o polígono, eu consigo calcular a área em metros quadrados, hectares, alqueires. Então, por isso essa diferença. No decorrer dos próximos vídeos, vamos entender melhor e como se aplica essa questão de linha, ponto e polígono. Também, futuramente, vamos estar mostrando como se baixa imagem de satélite, né? Aqui é uma imagem já do próprio Google, mas nós podemos baixar imagens de satélite, dentre elas Landsat, Sentinel, para fazermos trabalho mais específico. É muito utilizado para quem faz análise de geoprocessamento, faz mapa, carta-imagem, inclusive o próprio cadastro ambiental rural. Então, são ferramentas que aos poucos vamos mostrando aqui nos nossos vídeos, né? E você vai pegando esse conhecimento e praticando, que é muito importante não só assistir, né? Mas também praticar. Então aqui eu vou tentar nos próximos vídeos sempre fazer um passo a passo e mostrando aqui as funcionalidades de algumas ferramentas. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, então até o próximo, galera.